Bom, estamos aqui conversando sobre a palavra, conversando sobre Cristo. Cristo é a palavra. E até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, pastor José. Amém. E uma alegria estar tendo essa conversa contigo, nesse lugar tão lindo que Deus preparou para nós Amém. estarmos. Muito legal. E falando sobre lugar, né? Falando sobre criação, falando sobre princípios. Certo. Para o Senhor, pela tua experiência, o ministério, o tempo que o Senhor já caminhou com Deus e tem caminhado, para você, pastor José, qual é o principal princípio ou os principais princípios que precisa nortear uma vida prática de fé na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus, uma filha de Deus? Sim. Eu lembro que Smith Wigglesworth, ele falou: eu não oro 1 hora, mas eu não passo 1 hora sem orar. Ok. Ou seja, ele tinha uma vida constante na presença de Deus, na intimidade com Deus. Se você for olhar Jesus, antes dele começar o ministério, ele gastou 40 dias com o Pai, mas mesmo antes da sua vida, nós temos um pouquinho de uma visão quando ele tinha 12 anos, que ele fala: eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Sim. E Lucas, ele vai falar em Lucas 1, 41, 42, ele vai falar que Jesus crescia diante dos homens e crescia diante de Deus. Sim. Então, quando nós vemos o ministério de Jesus em 3 anos explodir para as nações, na verdade nós estamos a olhar que teve 30 anos de preparação. Sim. Então ele se preparou 30 anos e operou em 3 anos. A gente quer fazer o contrário. A gente quer se preparar em 3 anos e trabalhar 30 anos. Sim. Ou seja, Jesus deu ênfase à intimidade, ao lugar secreto, né? Eu costumo falar que a tua vida privada define a tua vida pública. Sim. Né? Então, para mim, esse princípio de ouvir Deus, estar com Deus, tem norteado a minha vida e tem feito com aquilo que tem repercutido como bem-sucedido nas coisas que tem acontecido nas nossas casas, nossa família, ministério, é resultado de ouvir Deus. Sim. De ouvir Deus, da intimidade com Deus. Então, o lugar secreto é uma chave que qualquer cristão que quer ter uma vida bem-sucedida espiritualmente, familiarmente, todos os sentidos, Sim. ele precisa desenvolver uma intimidade com Deus. Para concluir, lembrou o ensinamento de Jesus, né? Ele falou: vai no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em segredo, te ouve em segredo, te recompensará. Sim. Nós muitas vezes buscamos a recompensa, mas na verdade tem que buscar a presença. Sim. A recompensa é consequência de buscar a presença, né? Então, aquela frase que bem conhecida: nós não buscamos as tuas mãos, nós buscamos a tua face. Então, quando se busca a face de Deus, as mãos vêm junto. Sim, quando se busca a presença, a recompensa é consequência, né? Então, para mim, esse é um princípio fundamental para mim. E esse é um assunto muito importante para você que está ouvindo, assistindo, né, esse vídeo, porque nós vivemos uma geração que quer tudo muito rápido. Fast food. Yes. Uma geração que ora hoje já quer a resposta amanhã. E como mesmo o senhor mencionou Jesus, né, toda uma preparação. Eu creio que o Deus que você conhece no deserto, na verdade, é um pai. Sim. Né? Então, muito melhor é a preparação do que até mesmo viver aquilo que Deus preparou você para viver. Eu acho que a gente está muito focado no destino e não na jornada. Né? A gente quer chegar lá, a gente quer realizar aquele sonho, a gente quer ver aquela promessa se acontecer. Sim. Quem está construindo uma empresa, um ministério, uma família, ele quer ver concluído, mas ele esquece que a alegria do processo, Sim. de ter a presença de Deus caminhando com ele no processo, e a gente acaba querendo o destino e não a jornada, né? Sim, e eu acredito que o mais maravilhoso dessa jornada de preparação é que nessa preparação nós ficamos cada vez mais parecidos com Cristo, manso e humilde. Né? Amém. Então, para você que está vivendo esse tempo das coisas tão rápidas, lembre-se, tenha paciência e calma para buscar ao Senhor.
porque a chave Amém. está na sua intimidade com Deus. Amém. Acredito que buscar as chaves do reino e não chaves de coisas rápidas, né? Sim. A cultura do reino, ela é diferente da cultura que nós vivemos do século XXI, né? A mesma cultura aqui da América, ou lá do Brasil, ou da Índia. A cultura do reino é uma cultura que, se você seguir a cultura do reino, ela a pirâmide é de cabeça para baixo. Okay. Né? A pirâmide não é lá que Jesus falou, não é o problema você querer ser primeiro, o problema é que para ser o primeiro você tem que ser o último. Então Jesus não condenou o desejo dos discípulos de serem o primeiro. Sim. Eles pediram para Jesus, quero como posso sentar à tua direita, à tua esquerda. Jesus, olha, não é o problema se querer, o problema é que o caminho para chegar lá, que você vai ter que optar, o caminho é a pirâmide de cabeça para baixo. Você Sim. vai ter que ser o servo, vai ter que ser aquele que lava os pés, vai ter que ser aquele que é humilde. Então, esse processo ele não é tão rápido, né? Sim. Até uma árvore como essa levou anos para se estabelecer. Então, nós vamos aprender a ter alegria no processo, né? Amém. E Jesus caminha com ele no processo, né? E é interessante porque mesmo depois que o Senhor dentro de você ele trabalha, ele coloca características dele em você, mesmo na jornada ele ensina os discípulos em João, no Evangelho de João, que para dar mais frutos precisa ainda ser podado. Ou seja, a nossa vida cristã prática, a de oração, de comunhão, de jejum, ela precisa ser constante. Na verdade ninguém escapa da tesoura de Deus, do podar, né? O que produz fruto, ele é podado para produzir mais fruto. Sim. E o que não produz fruto é cortado para ser lançado fora. Sim. Então todos vão passar pela tesoura. Sim. Todos vão ser podados. Então, mas se você está produzindo fruto e você está passando uma dificuldade, uma luta, uma situação que você nem mesmo fica pensando, como que eu estou servindo a Jesus e passando por essa luta? Sim. Na verdade, Deus vai usar aquele momento para você produzir ainda mais fruto, né? Mas se você abandonar Deus, abandonar o Senhor, tudo aquilo vai ser perdido, né? Amém. Então, é importante a gente perseverar com Jesus. Amém. A gente gosta de ler a Hebreus capítulo 11, a lista dos heróis da fé, e a gente normalmente nós focamos na conquista, né? O resultado, né? O Sansão que ganhou, Sim. o Gideão que destruiu um exército com 300 homens, o Moisés que abriu o Mar Vermelho. A gente foca no resultado, no que esses caras fizeram. Sim. Mas vai olhar a vida de Moisés. 40 dias, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e ainda ele nem entrou na terra prometida no Sim. final da história, com mais 40 anos passando. Então 40 anos no deserto com as ovelhas, depois 40 anos no deserto com o povo. Sim. Você não vê, a gente não valoriza o processo, ou mesmo aqueles que a Bíblia fala que eles alcançaram a recompensa pelo fogo, alguns foram decapitados, sofreram. Sim. Ali em Hebreus mostra o sofrimento. Então, quando Deus está nos podando, não é para nos matar, é para nós produzir mais ainda, frutos. Ficar mais parecido com Jesus, né? Mais parecido com Jesus. Amém. Essa conversa está ficando boa, viu? Eu estou gostando. E olha, já que nós começamos a falar e o senhor falou sobre quarto, né, de oração, porque eu vejo por causa da pressa, né, da nossa geração, né, as pessoas querem já ajoelhar em 5 minutos que Deus fale com elas, mas sabemos que o reino é conquistado pelo esforço. Então, pegando o exemplo de Moisés, 40 anos no palácio, 40 anos com Jetro, o sogro dele, cuidando das ovelhas, e 40 anos liderando o povo no deserto. Então, 40 anos com Jetro, ele tá aprendendo humildade. Ele está aprendendo o que é pastorear, né? E leva-se, então, a gente pode chegar à conclusão, pela palavra, que leva praticamente 80 anos para que ele ouvisse de forma clara a voz de Deus. Sim. Sim. E muitas vezes nós queremos em 5 minutos, eu quero a resposta, mas eu não quero a comunhão. Então, muito forte. Então, nós precisamos querer a comunhão. A resposta ela vem fruto da comunhão, né, pastor? Uau, eu acho que muito forte esse aspecto de querer a comunhão, né? Porque a minha esposa, ela tem umas
umas jogadas assim espirituais que é bem, bem forte. Sim. Uma vez ela falou para mim assim, eu perguntei para Deus como que ele está. Eu falei, como que o senhor está hoje, Deus? Eu falei, como vai perguntar para Deus como está? Ele até tem que estar bem todo dia. Sim. Mas aí ela estava tentando entender assim o que estava no coração de Deus, né? Entendendo o que Deus estava fazendo. E uma dos insights que ela teve no espírito dela era que Deus estava falando com ela que muitos dos filhos dele morriam todo dia sem ele, ou seja, sem a salvação. Então eles não iriam para o céu. Sim. Então existia uma tristeza, vamos assim dizer, no coração de Deus por saber que pessoas estavam sendo perdidas diariamente. Né? Então foi um insight dela diferente. Então essa ideia de você estar falando sobre buscar comunhão, ela é forte, ela é muito... Então, que você que está aí acompanhando a gente, você que faz parte dessa caminhada espiritual junto com a gente, busque a comunhão com Deus, busque entender o coração dele. Quando você meditar na palavra, procura ouvir, quando ele fala com a gente, estava falando ainda hoje cedo, que Deus falou com você, quando ele fala com a gente, é algo que gera uma paz, algo tremendo, que é mais do que você conquistar algo, né? Então, que você possa aprender a ouvir a voz de Deus. Posso falar mais sobre ouvir a voz de Deus? Eu tenho 5 princípios sobre ouvir a voz de Deus, que eu acho que é importante, mas, enfim, gaste tempo e afine o seu ouvido diariamente para ouvir a Ele, para ter comunhão com Ele, é maravilhoso. Eu acho que você deixou as pessoas curiosas ali. Eu vou pedir para você falar dos 5 princípios. Mas olha só a importância também de você andar com pessoas que seguem para o mesmo caminho, né? Porque aqueles que seguem para o mesmo propósito a gente encontra na caminhada. Esse é um fato. Deus não une somente pessoas, mas liga propósitos para vivermos juntos em unidade como igreja. E a pastora Jennifer estava comentando sobre esse coração dela, essa comunhão que ela tem com Deus. E eu fiz isso. Falei, nunca perguntei dessa forma, vou perguntar. E de manhã o Senhor me deu uma palavra, falou, filho, eu estou assim. Então, andar com pessoas que buscam o mesmo propósito faz você crescer na fé, faz você andar de fé em fé. Então, busque andar com pessoas que estão no mesmo propósito. Pastor Josi, é a mesma passagem daquele homem que estava enfermo, que colocam ele sobre o telhado para ser curado por Jesus. Olha o que os amigos fizeram. 4 amigos, fez a diferença. Então, com quem você tem andado hoje? Muitas vezes com quem você tem andado hoje é que vai determinar suas coisas futuras. Precisamos andar com Cristo? Sim, mas Deus coloca amizades do reino. Sim. Eu tenho amigos que me desafiam, cara. Tipo, eu vou falar aqui o Nathan é um profeta, já levei ele pro Brasil. Ele é um cara crazy por Jesus, cara, louco por Jesus, assim. Quando eu vou almoçar com ele, ou vamos fazer alguma coisa juntos, a gente faz alguns eventos juntos, ele me estimula demais, ele está sempre querendo ouvir Deus e sempre querendo evangelizar. A loucura boa. É uma coisa maravilhosa. Né? Ele sempre está querendo evangelizar, ele enxerga qualquer um na rua, ele está no mercado ou no restaurante, ele sempre está pensando, ele tenta iniciar uma conversa e levar ele para Deus assim, de uma forma muito... Então ele é um cara que me impulsiona, por exemplo, nessa área de evangelismo, né? O Manuel Ziga é um cara de oração, um cara que sempre quando estou perto dele, quando a gente viaja junto, ele jejuma mais do que come e ele ora mais do que dorme. A gente brinca com ele, é muito... Então pessoas influenciam você, amigos que você está caminhando junto. Então esses amigos daqui da América, claro, tem os do Brasil também, mas... pessoas que são teus amigos, pessoas que você vai num pequeno grupo junto, né? Pessoas que vai na igreja junto, teus líderes, teus pastores, é fundamental essa caminhada, né? Junto. Caminhada em unidade pro mesmo propósito. Eu tenho falado isso, algo que Deus falou no meu coração, talvez alguém já escutou isso também, mas para mim foi novo, quando o Senhor falou assim, na mesma visão não tem divisão. Muito forte. Então, se nós estamos na mesma visão do reino, não vai ter divisão. Porque mesmo aos meus olhos, primeiramente, uma experiência de fé que você teve, sendo maluca, mas sempre as experiências malucas têm base bíblica, eu vou ter um entendimento e isso vai aumentar a minha fé. Sabe o que eu lembrei, pastor Josi? Antes de você falar os 5 princípios para não deixar o pessoal curioso, Jesus, quando ele está falando do adultério, ele eleva a régua. Ele fala assim, então peraí, já que é assim, por quê? Porque ele nos deixou o Espírito Santo, por isso que a régua foi elevada. Fala assim, não somente se você deitar com uma mulher, mas se você em pensamento
pensar que está deitando com ela, você já está pecando. É. Então Jesus puxando a régua. E eu vejo, conforme o senhor falou, Deus coloca amigos do reino para nos puxar, para nos motivar. Como Jesus falou, Pedro, vem andar sobre as águas. E nós precisamos de amigos assim. Amém. Pessoas são paredes ou pessoas são portas. Pastor Odilon falava essa frase. Você pode ter pessoas na tua vida que te levam para um outro ambiente ou pessoas que te param. Né? Então você tem que discernir as pessoas e trazer as pessoas que são porta, que te levam para um outro ambiente. Então pessoas são fundamentais em nossas vidas. Nós podemos influenciar pessoas e nós somos influenciados por pessoas. O pessoal fala, você é o resultado das 5 pessoas em volta de você. Né? Você é muito parecido com as 5 pessoas mais próximas de você. Né? Então é importante escolher as pessoas certas. Por isso muitas vezes, né, eu me vejo tendo reações igual a minha esposa por causa da unidade. A proximidade, a unidade. A proximidade, né? Então isso é muito, muito importante. Amém. Bom, pastor Josi, sem deixar o povo mais curioso, fala para nós os 5 princípios. Na verdade é uma série que eu quero transformar ela num livro ainda, que é como você... Vem aí o livro, hein? Como você ouvir a voz de Deus. Porque Jesus, um dos segredos de Jesus é que ele gastava tempo ouvindo o Pai. Né? Ele fala, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que eu escuto o Pai falar. Essa intimidade de Jesus é um segredo tremendo. Verdade. Né? E ele falou em Romanos, acho ali, capítulo 8, ele vai falar sobre que nós somos guiados pelo Espírito, né? Então o Espírito ele vai testificar em nós. Então, rapidinho, a Bíblia é o fundamento de todas as coisas para... Só um detalhe, você que gosta de anotar, anota aí. Então, a palavra Bíblia Sagrada é a forma principal e a que filtra todas as outras formas. Né? Então, a Bíblia é a voz inerente de Deus, é imutável, né? A palavra de Deus é imutável, intransferível, ela é a verdade absoluta. Né? Então a palavra de Deus, a primeira forma de você ouvir a voz de Deus, né? Meditando na palavra, não é só ler, é meditar, é ruminar, é analisar. Então meditar na palavra, experimentar, né? O salmista fala meditando na palavra, Deus falou para Josué meditar na palavra dia e noite. Né? Então meditar nas Escrituras e todas as outras maneiras que Deus fala nunca vai ser contra as Escrituras. Qualquer uma outra maneira que você pensa que Deus está falando com você que vai contradiz a Escritura, então você rejeita essa outra, porque não é a voz de Deus. É um pensamento meramente humano. É um pensamento humano ou até maligno ou de uma outra pessoa, mas o pensamento de Deus, quando Deus fala com a gente, nunca vai ser contra a Escritura, sempre a Escritura vai dar uma base. Inclusive quando eu falo sobre a profecia, eu procuro ajudar as pessoas a julgar a profecia pela Bíblia. Né? Então você tem que julgar as profecias, vou falar mais sobre profecia depois também, pela palavra. Né? A segunda maneira é o Espírito de Deus em você. Existe uma luz vermelha ou verde dentro de nós, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você sente aquela luz verde, dá para ir, dá para fazer. E tem vezes que você está querendo fazer alguma coisa, até falar com a tua esposa um negócio, resolver um acerto, né? Deus fala, não é hora, não, é uma luz vermelha, né? Ou você quer mudar de trabalho. Eu quero mudar da empresa, quero sair dessa empresa. Ou você quer abrir uma nova empresa. E quando você não sente aquela paz de Deus, ainda que aparentemente seja um bom negócio, não faça, não vá. Porque na verdade Deus está olhando o futuro. Depois daquela ação, não é bom para você. Então, seguir a direção do Espírito de Deus em nós. A Bíblia fala que Ele testifica em nosso espírito. Né? Então, há uma testificação do Espírito Santo. A terceira maneira é através de outras pessoas. Deus usa outras pessoas, ou seja, aí o profeta, Deus usa o profeta, Deus usa o companheiro da oração, a igreja, o teu pastor, Deus usa pessoas para falar com você, né? Pelos dons, pela amizade, pelas orações. Então Deus usa pessoas. Se você olhar na Bíblia, tem muitas ocasiões, e mesmo Paulo, Deus usou outras pessoas para falar com Paulo. Então nós estamos a ouvir Deus através de pessoas, e aí requer humildade. E situações, circunstâncias. Às vezes Deus está falando, a porta está fechada, né? A voz de Deus falando, a porta está fechada, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então circunstâncias são maneiras que Deus fala
fala conosco. Amém. Né? A tempestade, por exemplo, a tempestade de Jonas era uma tempestade que estava afirmando que Jonas estava em desobediência. Sim. A tempestade de Paulo era uma tempestade que ele estava na obediência. Sim. Discernir a tempestade. Então a situação, às vezes, que está acontecendo, está dizendo para você, não vá nesse caminho. E às vezes é porque você está no caminho e o inimigo está tentando afrontar você. Então, pera aí, um detalhe. Olha só essa chave. Se eu estou em obediência, em comunhão com Deus, mesmo na tempestade, eu prospero, eu avanço para o propósito. Sim. Se você for olhar Paulo ele passou a tempestade, chegou na ilha de Malta e Deus usou ele poderosamente. Amém. Na ilha de Malta, livrou todos os que estavam no barco com ele, prosperou ele com um lugar frutífero e ele pôde pregar o evangelho, ganhou almas lá, né? Então o cacique foi curado e todo mundo foi curado na ilha de Malta. Então, mesmo na tempestade, se é a vontade de Deus, porque, veja bem, às vezes o sofrimento acontece porque você fez coisa errada. Sim. E às vezes o sofrimento acontece porque você está fazendo a coisa certa. Nem tudo é deserto. Nem tudo é deserto, é consequência. Então, se é uma coisa errada que você fez, se arrependa. Se é por estar fazendo a coisa certa e estar se recebendo barreira, persevere. Amém. Então, discernir a voz de Deus através das situações em volta de nós, as vozes em volta de nós. E uma quinta maneira é que a Bíblia, 20% da Bíblia é escrita de visões e sonhos. Verdade. Deus fala muito através de visões e sonhos. Amém. Às vezes visões abertas, às vezes visões dentro do teu próprio sonho. Sim. Deus fala muito comigo através de visões e sonhos. E às vezes se dorme, minha esposa, Deus usa muito ela isso, se acorda com um sonho e aquele sonho Deus dá o discernimento do sonho. Tem sonho que você tem que discernir o sonho que é humano, o sonho que é divino e o sonho que é maligno. O sonho que é maligno são opressões. Né? O sonho que é divino fica muito claro. Você sabe que é Deus falando com você. Você busca a ajuda de uma outra pessoa para poder discernir o sonho, mas sempre o discernimento vai ser baseado com a palavra de Deus. Né? Então, a gente pode falar bastante de cada princípio desse, mas a princípio que você, com isso, você possa caminhar já com isso aí. E depois aí você pode escrever nos comentários, vamos poder responder para você também lá. Então, para fechar, pastor, esse primeiro momento, os 5 princípios. O primeiro é a filtragem através da palavra. A palavra de Deus. A comunhão com o Espírito Santo. Nos direcionando. É isso. Outras pessoas. Deus fala. Situações. Sonhos e visões. Sonhos e visões. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, muito a sua caminhada de fé em Deus. Vamos para cima, porque o reino de Deus aguarda o seu posicionamento. Amém. Deus abençoe. Obrigado por estar com a gente aí, por acompanhar a nossa mensagem aqui online. Compartilhe o vídeo, entra aí no YouTube, fica esse registro aí também e manda teus comentários que nós vamos responder para ti. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau.